De gente burra, eu quero vaias mesmo. É isso que eu espero. Nós temos uma classe que supostamente representa os trabalhadores. O trabalhador médio paulistano ganha por mês R$3.800. E pra ele não vai ter reajuste. Vocês são covardes. Ô, vereadora, fica quieta. Fica quieta. O baixo nível. Cala sua boca. Quem faz greve, não trabalha, é vagabundo. E se a carapuça serviu, o problema é de vocês. Você nunca trabalhou na tua vida, moleque. Fique quieto. Você nunca trabalhou na tua vida. Cala sua boca, fica na sua. Você é um playboy que nunca trabalhou. Fica na sua, rapaz. Vai enfrentar uma sala de aula. Eu tenho medo de você, fica na tua. Eu quero ver, não. Vagabundo você. Gente. Eu falo o que eu quiser, Toninho. Ô, vereador, não põe a mão aqui, não. palavra. Não põe a mão aqui, não. Não põe a mão aqui, não. Não põe a mão. Tá suspenso o nosso trabalho. Não põe a mão. Silvia, Não põe a mão. Silvia, tira a mão daqui, Silvia. Não põe a mão. Covarde. Não entra nessa. Não entra nessa. Vamos, vagabundo. Pega o microfone, eu tenho esse microfone. Eu já toquei esse microfone. Vocês são fascistas, Luana. Você trabalhou na vida, tá chamando de Você trabalhou onde? Você trabalhou onde? Você usa ele. Nunca bateu um prego na mãe dele. Usa ele. É muito difícil lidar com baixaria. Muito difícil. Nunca bateu um prego na mãe dele. Uma massa de manobra que não representa os trabalhadores, Playboy. que não representa o cidadão paulistano, e digo mais. Playboy, moleque que nunca trabalhou na vida. O Brasil, ele tá revivendo algumas facetas adormecidas dentro do ser humano que ela começa a ser até preocupante, porque é típico de todo e qualquer fascista querer descredibilizar professor. Pense bem que o professor é uma classe que recebe super mal, porque se a gente estivesse falando de meritocracia, de mérito, de coisas deste tipo, o professor teria que ser, no mínimo, a classe trabalhadora que mais recebe, e não vereador e deputado que trabalha 3 dias na semana e, enfim, né, não deve satisfação pra ninguém. Mas aí, quando a gente tá falando de professor, quando a gente tá falando desta pessoa, desta figura, uma figura que forma toda e qualquer pessoa, nós estamos falando de uma figura que acorda cedo para trabalhar todos os dias dentro de uma sala de aula. Em sua maioria trabalham em escola pública, muitas das vezes em pública e particular, mas dentro de uma escola pública não se tem menos de 40 alunos dentro de uma sala, é desrespeitado por alunos e por pais, e agora em uma tribuna onde seria atribuído ao vereador a defesa de todo e qualquer cidadão, até mesmo aqueles que não votaram nele, porque é óbvio, né, a classe de professores deveriam se unir e não votar nesse tipo de gente, por mais que a gente saiba que tem alguns que tentam fazer parecer que não são tão prejudicados com algumas atitudes que a extrema-direita toma. Mas todo e qualquer professor, em sua maioria, não votaria num tipo de gente desse. Mesmo assim, ele teria que representá-los. Porque não existe, constitucionalmente falando, porque é óbvio que a gente segue a Constituição Cidadã de 1988, que diga que, olha, você só representa aqueles que votaram em você. Na verdade, não, e é exatamente por isso que o voto é secreto. Ou seja, na verdade, você representa inclusive os que não votaram em você. Então, naquela tribuna, seria não só para o Lucas Pavanato estar defendendo os professores, mas como todos os vereadores que ali representam aquele município. E isso é disseminado, né? Nos deputados estaduais, nos deputados federais, você não representa só aqueles que votaram em você. Você representa uma sociedade. E aí a gente vê uma classe que é tão sucateada, reivindicando por aumento de salários, e aí eles têm que escutar simplesmente que são vagabundos, enquanto este mesmo votou para aumentar o próprio salário em 37%. Os professores querem 3% de aumento. Gente, é hilário, né? E seria o momento da classe de trabalhadores, dos professores, que precisa ser mais unida, e isso a gente precisa de falar, que a classe dos professores precisa ser mais unida, porque é uma das classes mais sucateadas do país, e os próprios professores não se unem, mas era momento de todos os professores do país fazerem uma greve, até esse cara perder o mandato dele, porque ele votou para diminuir os salários dos professores, e para além disso, ainda chamou de burro e vagabundo, chamou de burro e vagabundo os professores. É um desrespeito a uma classe sucateada todos os dias. O que a gente está fazendo com o futuro desse país, as coisas que nós estamos normalizando, as coisas que nós estamos vivendo hoje é reflexo de uma normalização anterior. Hoje o que nós vivemos posterior é uma coisa que nós normalizamos antes. Se você reparar bem, existe um Brasil antes do Bolsonaro e existe um Brasil depois do Bolsonaro. Este Brasil depois do Bolsonaro é reflexo das coisas que nós normalizamos antes do Bolsonaro. Não adianta também só ficar colocando a culpa nele. É preciso reconhecer que o Brasil normalizou muita coisa, inclusive esse tipo de atitude. Quando que antes de 2018 você veria um vereador subindo em uma tribuna e chamando o professor de vagabundo e burro?
Gente, nós estamos vivendo uma era desse país que está ficando muito difícil, inclusive de defender. Tá ficando super difícil porque tudo é normal, tudo se pode, tudo pode falar. Vocês acham mesmo que ele vai perder o mandato dele? Não, e digo mais, servem como abre aspas, machão, fecha aspas, pra peitar uma mulher na tribuna da Câmara. Imagina o que não fazem off. Aí eu te pergunto, essa semana nós tivemos, inclusive, um global aí, dizendo que não existe tanta violência contra a mulher. Olha o que está sendo feito na Câmara de Vereadores. Olha o tipo de coisa que nós começamos a normalizar. Chama professor de vagabundo, chama professor de burro, peita mulher na Câmara dos Vereadores de São Paulo e nada acontece com essa pessoa. Essa pessoa não tem o seu mandato cassado, essa pessoa não está suspensa, essas pessoas, na verdade, estão com a sua liberdade de expressão resguardada. Não é liberdade de expressão, porque eu posso caracterizar a liberdade de expressão com tudo. Liberdade de expressão é um termo subjetivo. Se eu quiser dar um tapa na cara de uma mulher, então, sendo homem, vai ser liberdade de expressão. Daqui uns dias vai ser, porque se isso aqui está sendo normalizado dentro da Câmara dos Vereadores de São Paulo, esse tipo de atitude, isso aqui não é figura de linguagem, é atitude corporal. Todo esse desrespeito fático, a partir de agora, os professores de São Paulo, em 2026, serão menos 2% de aumento salarial e menos 3% em 2027, quando o Lucas Pavanato provavelmente será eleito deputado federal e estará recebendo R$46 mil, e agora ele já votou para poder dizer que os professores de São Paulo precisam receber ano que vem menos 3% de aumento salarial real. Não, gente, sério, é um absurdo. Professores lutando por melhores condições de trabalho são chamados de vagabundos e burro por Lucas Pavanato lá na Câmara de São Paulo. O que a gente pode esperar mais? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Realmente, o legislativo desse Brasil virou pão e circo. Pode trazer a lona.